Oi, eu sou a Viviane Sobral, mãe de uma criança autista, e aqui no canal nós falamos sobre maternidade atípica, desafios e aprendizados no dia a dia. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, o uso de telas por crianças autistas. Será que faz mal? Será que pode ajudar? Vamos esclarecer isso agora. Primeiro a gente tem que falar de dados, então impacto das telas no desenvolvimento. Os pontos positivos que podem ter: auxilia no aprendizado, favorece a comunicação e interação e pode ajudar na regulação emocional. Agora, os pontos negativos: o uso excessivo pode levar ao isolamento social, problemas sensoriais e dificuldades de regulação emocional, redução de interação ao ambiente. Então, assim, diferenças entre o uso saudável de um uso excessivo. Como identificar? Então, vamos identificar primeiro o uso equilibrado. Se a tela está ajudando o aprendizado, na regulação emocional, sem prejudicar outras áreas da vida, pode ser positivo. Agora, sinais de excessivo: irritabilidade quando a tela é tirada, dificuldade de interagir sem ela, atraso em outras atividades importantes no desenvolvimento da criança. Então, assim, vamos para as estratégias para um uso equilibrado das telas. Um uso com propósito. Escolher conteúdos educativos que incentivem a comunicação, ou seja, nada de vídeos em que os bonecos e personagens não falem absolutamente nada. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, o desenho Pocoyo. É um desenho bonitinho, não tem muito estímulo visual, porém os personagens eles não interagem de forma falada, então eles não conversam, são só sons e imagens. Então, assim, eu não daria o celular pro meu filho, por exemplo, com um desenho que não falasse, porque ali não tá acontecendo nada. A criança só tá vendo os bonequinhos se mexendo. Acho que deu pra entender, né? E a gente precisa também combinar com outras atividades. Então, usar a tela como ferramenta, mas sem substituir as atividades físicas e as interações sociais. Então, existem aplicativos hoje que ajudam muito na comunicação. Então, tem crianças que, para se comunicar, as crianças, principalmente as crianças não verbais, para se comunicar, elas precisam, por exemplo, daquele tablet que tem funções, por exemplo, quero comer, estou com fome, e isso é super válido. Quando você consegue introduzir isso de maneira funcional para a criança, é muito legal. Eu ainda não consegui, vou ser bem sincera com vocês, eu não consegui. E também precisamos também ter regras e limites flexíveis. Então a gente tem que criar uma rotina com tempo de tela, respeitando as necessidades sensoriais da criança. Então, assim, vamos lá. Na minha experiência pessoal, o que eu vejo? O Pedro, que é meu filho, que eu interajo com ele 24 horas por dia. Então, eu tô falando dele. Não tô generalizando e nem vou generalizar para outras crianças. Cada criança tem o seu ritmo. Bom, o Pedro, quando ele pegava o celular, ele pegava muito para ver os vídeos, mas ele não via um vídeo inteiro. E o que ele fazia? Ele ficava zapeando por vários vídeos. Então, se você pegasse o histórico do YouTube, você teria 300 vídeos e ele não assistiu um vídeo inteiro. Então, o que acontecia? Nisso de ele ficar zapeando, acontecia aquilo bem simples de não ter interação nenhuma. Então, ali ele não estava aprendendo nada. Além de que ele, conforme ia passando o tempo dele ficar zapeando ali pelos vídeos do YouTube, isso causava muita irritabilidade nele. E, gente, de verdade, eu não quero um filho irritado, nem vocês, tenho certeza. Porque ele fica irritado, a gente também não sabe como fazer, a gente também fica irritado junto. Então, assim, eu percebi na minha experiência que o Pedro fica muito mais irritado quando está em uso de celular. Então, o que eu fiz? No começo do ano eu conversei com a terapeuta, fiz uma reunião para saber como que estava o Pedro nessa questão de interação nas terapias. E o que elas me passaram foi
que o Pedro tinha uma questão muito de concentração, ele não se concentra. Então muitos autistas que têm essa questão de concentração acabam indo pro medicamento. E o Pedro não toma nenhum medicamento hoje em dia. Então, e eu em casa notei que essas irritabilidades dele tinham um pouco a ver com a tela. Então assim, eu resolvi fazer um teste no começo do ano, isso em janeiro, lá no começo de janeiro. E eu resolvi retirar e proibir o uso de tela do celular para ele. Então assim, aqui em casa tá todo mundo proibido de dar celular para ele. Pode ser pai, vó, tia, ninguém pode dar o celular para ele, né? E assim, o que eu vi nesse um mês já, vai fazer um mês que ele tá sem o uso do celular. Uma melhora significativa. O Pedro é outra criança. Ele tá mais calmo, ele tá menos ansioso, ele tá dormindo melhor, porque agora eu consegui, enfim, colocar uma rotina de sono nele. Então ele tá conseguindo dormir todos os dias no mesmo horário. E esse ano, até o ano passado, ele estudava de tarde. Então assim, ele não tinha muita hora para acordar, não tinha hora para dormir, e isso também afetava nas terapias. Então, esse ano a escola passou a ser de manhã. Então, antes de começar a escola, já ia adaptando ele no novo horário de dormir. Então, eu coloco ele para dormir às 9 horas da noite e ele acorda por volta das 6:30 da manhã. Então, são boas horas de sono e que tem resolvido. Ele tá muito diferente, gente, tá muito diferente. Depois eu vou colocar um trechinho, por exemplo, de um vídeo dele cortando o cabelo. No sábado nós levamos ele para cortar o cabelo e como a maioria dos autistas tem questões muito sensoriais na hora do corte. E o Pedro ele chorava demais, a gente tinha que segurar, a gente tentava dar celular para ele, para ver se ele se distraía e deixava o cabeleireiro cortar. E não adiantava dar celular, ele chorava, esperneava. E no vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir, você vai ver um Pedro totalmente diferente. Inclusive, na hora que a gente foi cortar o cabelo, o pai dele falou assim, a gente dá o celular pra ele? Eu falei, não, vamos fazer um teste? Vamos não dar o celular pra ele? Vamos ver como que ele vai se comportar? Gente, ele surpreendeu demais a gente, porque assim, ele ficou quietinho. No começo ele começou a querer chorar, e aí eu peguei e falei pra ele assim, ó, Pedro, é que nem cortar a unha não dói, o cabelo não dói. Ele olhou pra mim e ele tá compreendendo mais, parece que ele tá prestando mais atenção na gente. E aí daí ele ficou quietinho. Então assim, a gente conseguiu fazer o corte de cabelo dele perfeitamente. Eu vou seguir, a seguir eu vou te colocar o vídeo. Tá ficando bonito de novo, mais bonitinho. Viu que legal? Então, o Pedro ele conseguiu fazer um corte de cabelo sem chorar e com calma e sem o uso do celular. Então, sim, é possível a criança ficar sem o celular e melhorar essas questões. Então, assim, na minha realidade, eu vejo que não tá sendo legal deixar o celular com ele. Então, assim, pra mim, eu vou continuar ainda com esse processo, ainda vou continuar nessa questão, não vou dar o celular pra ele, vou tentar estender essa ausência de celular pra ele. E não tô dizendo que ele não vê tela, por exemplo, ele vê filminho, ele vê desenho na televisão, mas é tudo com intenção. A gente tem que entender que as crianças, elas têm interesses e tentar entender o interesse das crianças. Por exemplo, o Pedro é muito difícil achar o interesse dele e ele gosta muito da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é um desenho que eles conversam muito, eles se interagem, eles brincam, eles fazem, né? São crianças, né? Então, assim, o Pedro é o único desenho que o Pedro consegue ficar assistindo, que ele assiste, que ele interage, que ele gosta, que demonstra as emoções. Então, assim, eu costumo deixar pra ele assistir um pouco de Turma da Mônica 2 da tarde, quando ele não está na terapia e está em casa, eu coloco a Turma da Mônica na televisão. Porque daí o episódio vai passando e ele vai assistindo. Ai, cansou um pouquinho? Vai na sacada. Ai, cansou mais um pouquinho? Vai na cozinha, vai me chama, pede alguma coisa, vai tomar um lanchinho. E a televisão tá ali.
No celular, não, no celular ele ficava assim, ó, na tela. E ficava lá. Você chamava ele Pedro, Pedro, e ele lá. Ele não tava, realmente, ele não tava interagindo, gente. E é uma coisa que é muito preocupante. Eles não podem ficar sem interagir com a gente precisa ter um controle sobre eles, porque eles são crianças. Então é isso, essa é a minha experiência que eu tô contando aqui pra vocês. E lembrando de novo que a gente precisa sempre estar reforçando que é uma experiência individual, é uma experiência da nossa família com o nosso filho, que não é uma coisa que pode ser ampliada para todas as famílias. Cada família tem um desenvolvimento diferente, cada criança é um nível diferente de autismo. Tem crianças que têm comorbidades também acrescentadas ao autismo. Então, assim, cada caso é sempre um caso. A gente não pode generalizar, e a gente não pode também criar um tumulto por conta disso. A gente precisa se unir para ter informações e propagar a informação de maneira mais eficiente. Então, assim, a minha experiência pode sim ajudar uma outra família que tem uma realidade parecida com a minha. Como também a minha experiência não agregue a outros núcleos familiares. E tá tudo bem, e tá tudo ok. A gente precisa entender que cada criança é de um jeito. E aqui no canal eu vou falar um pouco da minha maternidade atípica. Então, assim, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E eu quero muita força de vocês. Quero que vocês comentem aí como que tem sido a questão das telas. Vocês têm dado as telas, vocês notam diferença quando dão as telas para as crianças. Comenta aqui embaixo, vamos propagar, compartilha esse vídeo com outras mães que também tem essa dúvida em relação à tela, se dá ou não dá. Mostra para ela que tem benefícios, mas que o problema está no uso excessivo, que às vezes a gente está nesse uso excessivo e não percebe. E a gente precisa ouvir de outras pessoas que a gente está dando excessivamente uma tela para a criança que está sendo prejudicada por isso. Então, vamos compartilhar esse vídeo com outras mães também atípicas. Novamente eu peço para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação, ativa o sininho lá para as notificações, que eu vou estar postando mais vídeos para vocês, contando um pouquinho mais da rotina, vou mostrar um pouquinho de como que a gente tá lidando, as evoluções, vou contar também os transtornos que a gente que causa na família. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!